Minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham, pelas nossas redes sociais, acompanhando aqui o nosso podcast pela nossa querida Diocese de Limeira. Então nós vamos meditar o Evangelho do quinto domingo tempo comum, Evangelho do próximo domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. O Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro tirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho deste quinto domingo tempo comum propõe-nos o episódio em que Jesus chama Simão, futuro Papa Pedro, ao apostolado. Na margem do lago de Genezaré, Jesus vê Simão consertando as redes, juntamente com outros pescadores. Encontra-o cansado e desiludido, porque naquela noite ele não tinha pescado nada, nem ele, nem seus companheiros. E Jesus surpreende Simão pedindo emprestado seu barco, pois estando muitas pessoas a escutá-lo, Jesus pode fazer-se ouvir e ver melhor, afastando-se um pouco da margem do lago, ao invés de ficarem todos aglomerados em volta dele. Assim, Jesus senta-se no barco de Simão e ensina a multidão reunida ao longo da margem. Detalhe: Simão não tinha ido à margem do lago para escutar o sermão de Jesus, mas para lavar as redes e voltar para casa, desejo legítimo de quem passou a noite inteira tentando pescar e nada pescou, estava frustrado. Se a gente olhar o Evangelho de Lucas, nós estamos meditando no capítulo 5, mas no capítulo anterior, capítulo 4, pelo capítulo anterior, sabemos que não era a primeira vez que Simão encontrava Jesus. Já o havia reconhecido como homem de Deus ao acolhê-lo em sua casa. É o capítulo 4, versículos 38 a 39. Naquela ocasião, Jesus havia curado a sogra de Simão. Estava com febre e Jesus curou. Porém, mesmo tendo encontrado Jesus, Simão continuava a exercer seu trabalho de pescador. Ele ainda não estava seguindo Jesus, não era discípulo de Jesus. Após o sermão, Jesus faz uma proposta inusitada para Simão. Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Vamos pegar peixe grande, não vamos ficar aqui na beira não. Águas profundas. Simão certamente pensou: sair para a pesca em pleno dia? Ele sabia que isso não tinha sentido. À noite, sim, é o tempo adequado para pescar. Nenhum outro pescador teria aceitado esse convite. Simão aceita, porque é Jesus quem pede. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Ele dá um alerta. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Mas em respeito à tua palavra vou lançar as redes. Mas acreditando na tua palavra eu vou lançar as redes. E quase afundaram de tanto peixe que pescaram. Após a pesca milagrosa, a reação de Simão é imediata. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Que bonito, Diante de todos, Pedro reconhece a sua fragilidade, a sua indignidade para conviver com Jesus. A humildade testemunhada por Pedro ensina-nos
a não nos concentrarmos em nossos limites, mas a manter o nosso olhar fixo no Senhor e na sua inesgotável misericórdia. E aqui me reporto a passagem do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. O ser humano vê a aparência, mas Deus vê o coração. Jesus sabia muito bem a bondade de Simão. Quem era Simão? O futuro Papa Pedro. A humildade, a honestidade, a sinceridade daquele homem. Ele queria Pedro como seu apóstolo. Deus faz de homens pobres, limitados e frágeis. Chama-os para o seu serviço. Mas esses homens, apesar de suas limitações, têm fé em Jesus e se tornam corajosos apóstolos e anunciadores da salvação. É o que aconteceu com Pedro, Tiago e João. Eram homens frágeis, limitados, mas que confiavam na força da graça divina. E aqui um principal ensinamento do Evangelho de hoje. A debilidade humana, as limitações humanas não devem causar medo, porque é Deus que chama, é Ele que escolhe. É necessário ter confiança na sua força, na força de Deus, que age precisamente na nossa pobreza, na nossa limitação. É aquilo que diz São Paulo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É Ele que age através de mim. Eu sou limitado, frágil, fraco, mas é Deus que age através de mim. Na Carta Apostólica Novo Milênio Neuntis, é o início de um novo milênio, foi uma carta programática que o Papa São João Paulo II escreveu ao término do jubileu do ano 2000. Agora a gente está no jubileu do ano 2025, há 25 anos atrás, na virada do milênio. Então, novo milênio Neunten, o início de um novo milênio. E São João Paulo II chama a atenção para o perigo de os cristãos confiarem mais na própria experiência e nas técnicas de convencimento do que na graça do Senhor. É um erro. O Evangelho, a evangelização acontece usando dois princípios básicos, a eficiência e a eficácia. A eficiência vem do nosso esforço, da nossa organização, do nosso empenho. A eficácia vem da graça de Deus. Não adianta ter um plano pastoral belíssimo e tal, se falta a eficácia de Deus. Não produz nada. As duas coisas precisam trabalhar juntas. E São João Paulo II diz assim, há uma tentação que sempre incidia qualquer caminho espiritual e também o trabalho pastoral. Pensar que os resultados dependem da nossa capacidade de agir e programar. É certo que Deus nos pede, como eu disse, uma real colaboração com a sua graça, mas não podemos de jeito nenhum esquecer que sem Cristo nada podemos fazer. João 15,5. Está no número 38 da Novo Milênio Neunte. Sem Cristo nada podemos fazer. E voltando ao nosso texto, Jesus tranquiliza Pedro. Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Pescador de homens, ou seja, Pedro será apóstolo, cooperador de Cristo. O apóstolo é um prolongamento de Jesus. A palavra pertence a Jesus, mesmo quando pronunciada pelo apóstolo. E olha só que bonito. Isso aqui é um pensamento do Papa Bento XVI. As mãos eram de Pedro, as redes eram de Pedro, a barca era de Pedro, o trabalho foi de Pedro, mas o milagre foi e é de Jesus. Ele agiu através de Pedro, ele age através dos apóstolos. Não tenhamos medo de avançar para águas profundas e lançar as redes, porque Jesus vai conosco. Essa é a missão da igreja, é a nossa missão. Por isso que hoje aqui no Brasil a gente fala de comunidades eclesiais missionárias, né? Que lançam as redes, vão para águas profundas, né? Não tem medo de anunciar o Evangelho, porque confia na força da palavra de Deus. A Virgem Maria é modelo de adesão incondicional à vontade de Deus. Que ela nos ajude a sentir o fascínio da chamada do Senhor e nos torne disponíveis a colaborar com Ele para difundir por toda parte a sua palavra de salvação. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.